Dando continuidade agora ao nosso primeiro simpósio internacional de terapia neural e odontologia multifocal, médico veterinário e multidisciplinar, hoje, 17 de abril de 2021. Essa agora é a segunda palestra, com o tema é terapia neural na prática clínica fisioterapêutica, e quem vai apresentar é o fisioterapeuta, o Dr. Oséias Florencio de Moura Filho. Vou passar agora o currículo resumido do Dr. Oséias, né? Dr. Oséias é fisioterapeuta clínico, formação em terapia neural pela ACONMB, diretor da Clínica de Saúde Funcional Limitada. Ele é fisioterapeuta graduado pela Unifor em 86, especialização em fisioterapia cardiorrespiratória pela Unifor em 96, títulos de especialista em fisioterapia pneumofuncional neurofuncional pela COFITO, sócio-diretor da Fisios, Clínica de Saúde Funcional, presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia, doutorando em Ciências da Saúde, mestre em Fisioterapia Intensiva, diretor do Instituto de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia Clínica, formação em Terapia Neural, pela CIMA-ACOM-MB, atual ODNF, chancelado pela Internacional Medicina, um nome complicado aqui, doutor Oséias, depois me socorre, da Alemanha. E as principais áreas de interesse: tratamento da dor, fisioterapia neural, liberação miofacial, conselheiro efetivo do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, desde 1994 a 2004, conferencista internacional e participante dos cursos, workshop e congressos na Alemanha, Espanha, Áustria, Holanda, Turquia, Estados Unidos, Canadá e Colômbia, entre outros. Doutor Oséias, com o senhor a palavra. Bom dia. Chegando aí meu áudio? Oi, eu é que não estou te ouvindo agora. Eu deixei no mudo, doutor Oséias. Estou ouvindo o senhor. Não, tranquilo. Meu áudio está legal aí? Está bom. Beleza, agradeço o carinho, a gentileza, a lembrança do meu nome. Estou muito honrado de participar desse evento. Foi uma satisfação muito grande começar esse sábado assistindo a conferência do Léo. O Léo é um grande profissional, notável. Já tive a oportunidade de voltarmos juntos, nos conhecemos na volta aí do Congresso Mundial de Terapia Neural de Bogotá, há uns anos atrás, e tive o prazer também de participar em Belo Horizonte, de um evento promovido por ele, onde fiz novos amigos, e uma satisfação muito grande hoje ter muitos amigos da medicina veterinária e de várias outras áreas. O Léo é um virtuoso, o Léo é um cara que estuda, vai além realmente da curva, além do que está nos tratados, nos vademecums, e isso é bom, isso contribui bastante, e quero dizer que o que me deixa mais satisfeito ainda de participar de um evento desse é que eu tenho uma boa oportunidade para aprender e aprender muito com profissionais experientes como o Léo e como os que virão aí. Estava vendo aí, esse Sibeli vai participar, a doutora Laura Pinilha de Bogotá também. Então, parabéns pela organização. Reuniram realmente temas muito interessantes e eu fico assim, sensibilizado porque a fisioterapia tem sido esquecida de alguns, digamos, temas centrais da terapia neural, e essa visão altruísta eu compartilho com o Léo. Eu sou de formação com o doutor Paian, nosso saudoso mestre, que trouxe um legado para a humanidade sem precedentes na terapia neural e que oportunizou aos fisioterapeutas também a formação sem qualquer tipo de restrição. Eu só lamento porque a terapia neural ela não é médica. Ela pode até ter sido encabeçada por alguns médicos, mas o legado disso não pode ficar restrito à medicina, porque os outros saberes, os saberes dos outros profissionais, eles, na realidade, eles também fazem parte desse elenco de abordagens que são úteis
a recuperação da saúde das pessoas, a cura de processos patológicos, não somos nós que curamos, o Léo já falou isso muito bem, e sim todo um processo que envolve uma série de fatores para prover essa cura. Mas eu vou falar aqui sobre a fisioterapia. Eu gostaria de contextualizar, porque a fisioterapia, para alguns, ela é essa ilustre desconhecida, apesar de todo dia, hoje na mídia, Covid-19, nós temos aí uma visão hoje de bastante destaque, de um modo geral, mas temos ainda realmente alguns ranços corporativistas e que trazem ainda alguma dificuldade na compreensão do papel do fisioterapeuta. Eu tentarei esclarecer não só essas questões, mas também de colocar o tema central, que é a terapia neural na prática clínica fisioterapêutica. Então, não vou falar do que é terapia neural, o Léo já falou bastante, e tenho certeza que todos aqui são já especialistas ou praticantes aí, até de longa data. Então, o papel social do fisioterapeuta é prover atenção à saúde funcional humana, não é fazer reabilitação, não é como muitos pensam, aquela coisa de prover tratamentos com recursos físicos, isso é coisa da época da regulamentação, e como tudo evolui, a fisioterapia também evoluiu. Dentro de um paradigma clínico, não reabilitativo apenas, a reabilitação hoje ela representa, digamos, uma dimensão bem menor do que era há 50 anos atrás, por ocasião da regulamentação da fisioterapia, e esse paradigma clínico ele permeia todo o processo de atenção fisioterapêutica. Então, hoje, vivencia-se a autonomia da admissão do paciente até a alta, o fisioterapeuta é profissional de primeiro contato, ele faz todo o processo admissional, e mais recente, a partir da publicação de um acórdão do COFIT, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, de 1º de abril de 2017, o fisioterapeuta também ficou bem claro a sua função como prescritor. E essa visão de fisioterapia clínica, a gente entende que, a princípio, toda intervenção fisioterapêutica deveria ter a natureza clínica, mas a lógica perversa das operadoras de saúde e interesses alheios ao bem-estar do paciente colocam tratamentos em multiplicidade, um grande número de pacientes sendo atendidos ao mesmo tempo, em grandes espaços, com muitas macas, poucos profissionais. Isso é uma operação de guerra. Isso veio, a própria reabilitação ela foi estruturada em momentos de crise, mas que não responde às necessidades da demanda social atualmente. Então, a gente pode dizer que o enfoque de fisioterapia clínica, ele visa desenvolver e administrar os conhecimentos diagnósticos, propedêuticos e terapêuticos de forma articulada, favorecendo o estabelecimento de uma prática profissional autônoma, com alta resolutividade, propiciando o melhor resultado no menor prazo possível na atenção ao paciente e cliente. Então, pressupõe-se um atendimento individualizado, a atenção integral, o caráter clínico e essa abordagem mais aprofundada de cada paciente e cliente. O modelo assistencial da fisioterapia hoje, ele prevê intervenções no serviço público, os serviços das instituições de ensino superior, toda faculdade, toda universidade que tenha curso de fisioterapia tem que ter a sua clínica escola, e na prática privada, essa prática hoje essencialmente predominante a partir das operadoras de saúde, repito, prática perversa com relação aos pacientes e aos profissionais de saúde, dada a remuneração esdrúxula praticada, e o atendimento em prática privada, que também é o que hoje, digamos assim, seja a iniciativa de maior expressão, de maior viabilidade da prática fisioterapêutica na sua perspectiva profissional. Assim, perdem o sentido algumas expressões que as pessoas falam no dia a dia. Por exemplo, fisioterapia não é uma técnica, então não faz sentido fazer fisioterapia. Eu estou com dor de dente, eu não vou ao dentista fazer odontologia. Então, o paciente ele deve ser assistido pelo fisioterapeuta. Alguns falam que o primeiro contato seria a avaliação, muitos fisioterapeutas ainda falam isso, quando, na verdade, é uma consulta, é aquele momento ritualístico onde o profissional vai compreender as alterações físico-funcionais do paciente e prover um diagnóstico. Assim também como sessão de fisioterapia, outro termo inadequado para os nossos dias, porque sessão
pressupõe uma determinada ação que será realizada numa janela de tempo, num determinado espaço. Mas o atendimento fisioterapêutico, ele pressupõe necessariamente um profissional. Quem é atendido por alguém, por quem. E o fisioterápico que deu espaço ao fisioterapêutico por trazer essa pressuposição da prática do profissional. O fisioterapeuta, ele tem hoje um arsenal de abordagens terapêuticas invasivas, ao contrário do que alguns achavam, que porque o fisioterapeuta não pode prover ações terapêuticas invasivas. Isso foi pacificado na lei do ato médico, quando a pretensão de que abordagens invasivas injetáveis fossem de exclusividade médica, houve o veto presidencial e não tem em qualquer lei do país a exclusividade de procedimentos invasivos ou injetáveis para profissional A ou B. Então, está sim dentro do bojo do fisioterapeuta, dentro do seu mistério profissional, a abordagem terapêutica com procedimentos invasivos e injetáveis. Começou lá atrás, na década de 80, com a acupuntura, medicina tradicional chinesa, onde a fisioterapia foi a primeira profissão a regulamentar, nos anos 80 ainda, a prática da acupuntura. Aí veio a carboxiterapia, o dry needling, temos a ozonioterapia também, hoje largamente usada pelos fisioterapeutas, e a terapia neural, que começou há aproximadamente 10 anos, quando eu retornei da minha formação lá com o Dr. Payan. Mas outros procedimentos também hoje estão compondo o arsenal terapêutico do fisioterapeuta, destacando a biopuntura, o dry needling, eletrólise musculoesquelética, mesoterapia, proloterapia. E esse interesse da terapia neural pelo fisioterapeuta, ele vem exatamente dentro das novas demandas de saúde, a partir também dessa oportunidade, que para mim foi de grande riqueza, quando participei com uma turma que até hoje somos grandes amigos, de formação com o Dr. Júlio César Payan de la Roche, e que realmente eu posso dizer que a minha vida profissional ela se divide em duas épocas, e certamente o ingresso da terapia neural dentro da nossa assistência, ela fez a grande diferença, já são aí 11 anos de prática e formação no Brasil. Então, faço esse tributo também a esses dois grandes amigos, o Dr. José Carlos Rebelo, que é um médico americano, também saudoso, um grande benfeitor que fazia campanhas de prevenção de amputação de pé diabético em toda a América Central e América do Sul. O Dr. Rui Galardi Menezes, que foi presidente do COFITO, quando eu fui conselheiro, e que trouxe realmente grandes inspirações. Eu tinha até um pouco mais de cabelo nessa época, estou vendo agora aqui na foto, e nos trouxe essas possibilidades de desenvolvimento dessa grande filosofia, desse grande paradigma, que é a fisioterapia clínica. E aqui já um reencontro com a doutora Eusete Osório, grande personalidade, odontóloga neurofocal de Bogotá também, esteve muitos anos de braços dados com o doutor Payan, aqui o encontro lá em Sitges, Barcelona, do Congresso de Terapia Neural, lá presidido pelo nosso estimado doutor Davi Vines. Então, são esses contatos, essas pessoas que trouxeram realmente grande contribuição e não podemos deixar de trazer o tributo a eles. Então, predomina hoje, dentre as várias modalidades da terapia neural, a terapia neural de acordo com Hunec. Então, não é que nós queiramos ser puristas ou exclusivos de um método A ou B, mas depois de nós termos conhecido, talvez até na intimidade, alguns profissionais que hoje são não só autores de livros, são ministrantes de programas, são pesquisadores. Na verdade, nós nos dedicamos a essas pesquisas e passamos a obter grandes resultados terapêuticos com casos, digamos, tidos como insolúveis, como crônicos, e que muita gente também que acaba discutindo a terapia neural de acordo com o Hunec no Brasil, acaba vendo alguns fragmentos, talvez, da terapia neural, e acaba não abrangendo um raciocínio amplo e aprofundado, como o método requer para a compreensão do outro, a compreensão das disfunções de cada paciente, que são multifatoriais, que envolvem processos emocionais, envolvem processos físicos, envolvem processos mentais, enfim, envolvem processos espirituais, envolvem uma gama de processos que redundará
em disfunções, em desequilíbrios, e que trará dores, trará processos irritativos, processos degenerativos, processos álgicos, enfim, perturbando toda a autorregulação. Felizmente, nós temos uma máquina fantástica, que é o nosso corpo, e que tem vários sistemas de autorregulação e até de backup, sistemas em duplicidade, em redundância, para que na falha de um, o nosso corpo possa preservar o estado de saúde. Especificamente, na prática clínica fisioterapêutica, a terapia neural ela se emprega em toda a sua expressão, essencialmente no diagnóstico e tratamento de disfunções musculoesqueléticas, neuromusculares, cardiopulmonares, intertegumentares. Eu não falaria aqui de especialidades fisioterapêuticas, mas de grandes campos de atuação que a gente poderia resumir nessas 4 vertentes. A gente percebe também, aqui foi uma descrição do Dr. Julio Adaros e Juan Manuel Marín, do Chile, que coloca a terapia neural como tendo 2 enfoques. O tecnicista, segundo ele, ou alemão, de origem alemã, onde a terapia neural se insere na visão ocidental tradicional de saúde, linear, por suas características com base em 3 escalas de tratamento: o tratamento local, o tratamento segmentar e o campo interferente. E o segundo enfoque, que é o que eu posso dizer que inspira toda a minha atuação profissional, é a corrente sistêmica complexa, sob os princípios éticos filosóficos do Dr. Payan. Então, para mim foi uma oportunidade ímpar, realmente, ter conhecido, ter vivido um período com o Dr. Payan, e seus princípios, eles vêm até hoje, ter uma boa troca com vários discípulos dele, da América do Sul também, principalmente. Ele foi e é hoje apreciado em vários países europeus e com muito respeito, e o seu legado, sem dúvida, trouxe uma nova era na própria terapia neural, mundialmente falando. Então, o Stefan Weinschenk, no seu último livro agora, ele reforça isso, já numa publicação de 2015, coloca a terapia neural nesses níveis: local, segmentar, regional, sistêmica e nos campos de interferência. É impressionante como, apesar de a teoria dos campos de interferência ela estar presente em todos os livros, mas não é fácil a compreensão de um clínico de formação mais ortodoxa, seja fisioterapeuta, médico veterinário, enfermeiro, enfim. E aí dou destaque à enfermagem, que foi a primeira corporação que publicou um acórdão em favor da terapia neural para seus profissionais jurisdicionados. Tiro o chapéu e todo o respeito aos colegas enfermeiros, e que isso seja motivo, a iniciativa a ser seguida pelos demais profissionais. Então, para o fisioterapeuta, nós temos a prática da terapia neural nas suas vertentes, nas suas aplicações, que não diferem daquilo que é feito pelo médico, daquilo que é feito pelo médico veterinário, pelo cirurgião dentista, etc. Mas nós temos alguns acréscimos pela tipicidade da intervenção fisioterapêutica e da função da própria fisioterapia no contexto de saúde. Então, nós temos, na hora que o fisioterapeuta ele é o profissional que trata, que diagnostica as disfunções de saúde funcional, ou seja, ele é o profissional que assiste às demandas da saúde funcional. Então, ele, dentro do seu bojo de recuperação do movimento, de tratamento da dor, de recuperação funcional e até também de reabilitação, digamos, no contexto mais amplo, ele utiliza a terapia neural como ferramenta, e pode ser, às vezes, a mais importante de todas, para dar seguimento aos seus objetivos terapêuticos com cada paciente cliente. Então, não é a agulha, não é a procaína ou a lidocaína, não é o tipo de estímulo neural terapêutico, mas a função e o fim com que cada profissional realmente traz a sua praxis profissional. Existe muita incompreensão e até, eu diria, intolerância por parte de alguns grupos hoje, em vários países, o Brasil não é exceção,
de tentar excluir o fisioterapeuta desta abordagem, como se o fisioterapeuta fosse um profissional subformado ou um profissional subinteligente. Ou isso a gente não tem cabimento, a gente não vou nem discutir isso, mas apenas para citar, quando o mundo se arvora na organização de associações médicas de terapia neural. Quando a gente sabe que a terapia neural ela não é médica, ela é do ser humano, ela é do ser animal, e nós temos que realmente ter atenção a todo esse contexto e respeitar o conjunto de profissionais de saúde que se empenha e que desenvolve as abordagens visando o bem daquele ser que está do outro lado, que é o nosso paciente-cliente. Então, o que não é também terapia neural, não é bloqueio anestésico, alguns querem justificar, como sendo uma intervenção médica, alegando que seria um bloqueio anestésico, a gente sabe que não é. O bloqueio anestésico é uma outra técnica que tem também seus efeitos, mas terapia neural não é bloqueio anestésico. Também não é panaceia, não é aquela técnica que serve para tudo. É diferente de você, como um sistema complexo, como a acupuntura, como a osteopatia, como a quiropraxia e como a própria terapia neural, são sistemas complexos que têm as suas indicações. Porém, pela abrangência, nós não temos nenhuma função no corpo que não traga alguma influência neurovegetativa. Qual é a disfunção atendida pelo profissional fisioterapeuta que não tenha um componente neurovegetativo, uma hipoatividade, uma hiperatividade simpática ou parasimpática e que precise ser reequilibrada e ser reordenada. A terapia neural, o Léo já colocou muito bem, não é uma injeção, não é uma infiltração. Ela, na verdade, ela é uma ação, digamos assim, de restabelecimento da biorregulação, sendo, na verdade, uma questão muito mais ampla. Eu, particularmente, quando fui buscar o meu primeiro curso de terapia neural com o Dr. Payan, eu já atendia muitos pacientes com dores crônicas e me dirigi até a Colômbia. Não, eu vou estudar novos métodos aqui para tratamento da dor. E o que eu descobri foi o que se chama no mundo, principalmente no mundo teutófono, né, Alemanha, Áustria e Suíça, do que se chama biorregulação. Aí descobri também outra joia preciosíssima, que é a homotoxicologia. Então, nós temos recursos que podemos induzir o próprio corpo a recuperar a sua saúde. Então, não podemos renunciar, como fisioterapeutas, a uma abordagem tão magnífica na perspectiva da cura e da recuperação funcional dos nossos pacientes. Então, gostaria de agora, nos minutos subsequentes, fazer aqui um rápido passeio em algumas condições, em algumas síndromes que habitualmente nós atendemos no dia a dia, e para deixar um pouco mais claro, através de exemplos, qual é a perspectiva fisioterapêutica na terapia neural. Então, aqui nós temos um paciente que ele é professor de artes marciais, um paciente que tem bursite do quadril, dores limitantes no quadril, já de longa data, dores essas que o incapacitam, inclusive, para trabalhar, já tinha tomado muitas medicações, já tinha feito vários tratamentos, inclusive fisioterapêuticos, e não teve êxito. O seu martírio e peregrinação pelas clínicas já tinha mais de um ano, e esse paciente chegou até os nossos cuidados, onde essas demarcações eu costumo fazer, demarcando os pontos aí de maior sensibilidade palpatória dentro da queixa do paciente, evidentemente buscando os campos de interferência na boca, campos de interferência em outros órgãos e sistemas, para tentar sanar cada condição clínica. Esse paciente não foi exceção. Nós sabemos que o trocânter maior do quadril humano, ele tem em torno de 5 a 6 bursas, e quando elas inflamam, costumam se inflamar em conjunto, e uma abordagem extra-articular, uma abordagem extra-bursal, não precisa ser na bursa, não precisa ser intra-articular, apesar de ser uma técnica invasiva, mas eu tenho como diretriz de ser o menos invasivo possível. Então, nós temos aí
possibilidades de tratarmos sendo menos invasivos. Por que introduzir? Muita gente pergunta, os alunos muitas vezes, eles vêm com muita ansiedade, professor, e por que não fazer em nível intraarticular? Não é que não possa fazer intraarticular, mas normalmente, 99% dos casos, nós conseguimos sanar estas condições de quadril, de joelho, de ombro, em nível extraarticular. Então, se eu posso sanar com os tecidos e estruturas periféricas, peritendinosas, peribursais, perimusculares, por que eu vou invadir o espaço intraarticular? Espaço esse que costuma ser extremamente desconfortável. Todos os meus pacientes que vêm de outras clínicas e que fizeram infiltrações intraarticulares no joelho, por outros profissionais, eles chegam claudicantes, eles chegam com exacerbação da dor. Então, não vejo realmente necessidade, na maioria das situações, eu diria, salvo realmente exceções, desta invasão intraarticular. Eu vejo que, na maioria das vezes, é bem dispensável. Outra condição que tem sido muito frequente no nosso serviço tem sido a fibromialgia. E aí, a caricatura realmente da fibromialgia, todos conhecem a patologia, acredito que todos aqui tratem, por ser uma condição de alta prevalência corrente, mas nós temos sintomáticos há mais de 5 anos. E a gente sabe, na área da saúde, que qualquer patologia em remissão, ou seja, assintomática há mais de 5 anos, inclusive o próprio câncer, é dado como curado. Pode ser que esteja apenas em remissão, e se houver realmente um novo estímulo desencadeador, pode vir novamente, claro, a desencadear. Mas toda essa sensação desagradável, que é retratado aqui pela pintora Frida Kahlo, né, a coluna quebrada aqui de 1944, essa é uma caricatura realmente da fibromialgia, com essas amarras, essas contenções, onde a pessoa perde a liberdade do movimento, a liberdade para respirar. É como se o corpo todo tivesse com alfinetes, agulhas, e essa face de sofrimento, de choro, de pranto. Então, quem tem fibromialgia perde qualidade de vida, evolui com fadiga crônica, nós sabemos disso, a pessoa já acorda cansada, já nos estágios mais avançados. Enfim, também quero dizer que não é apenas a terapia neural que eu utilizo, mas a terapia neural, eu diria que é a base realmente da assistência fisioterapêutica. Hoje, mais recentemente, nos congressos de terapia neural, nós tivemos exemplo, em 2019, em outubro, o Fórum de Terapia Neural na Áustria, né, em Viena, onde foi amplamente discutido, por exemplo, o papel da fáscia nesse sistema biocibernético, onde a fáscia, que faz parte, da qual faz parte todo esse conteúdo da matriz extracelular, com todos os seus componentes, vejam, aqui nós temos fibroblastos, nós temos fibras elásticas, nós temos colágeno, fibras colágenas, fibras reticulares, a própria substância fundamental, tudo isso constitui o tecido conjuntivo, que é o grande formador da fáscia. Então, a fáscia, a gente pode dizer que junto do sistema neural, eu não vou dizer só periférico, ou simpático e parasimpático, mas o sistema nervoso como um todo, que faz essa rede maravilhosa, essa rede de transporte de sinais biológicos, e que trazem esse transporte de informações e que também justifica a existência desses campos de interferência, nós já tínhamos trabalhado com a fáscia já há 30 anos, pelo menos, quando após uma incursão na Itália, nós tivemos a oportunidade de conhecer com maior profundidade técnicas também originárias da Alemanha, da mesma época da terapia neural. Quer dizer, a terapia neural vem de 1925, se consolida em 1940 com a teoria dos campos de interferência, e a fáscia, todo esse conhecimento de fáscia, ele vem a partir de 1937, quando uma fisioterapeuta alemã, a doutora Elisabeth Dick, sofreu de uma patologia e também, como uma boa descoberta ao acaso, começou a fazer algumas abordagens manipulativas em si própria e começou a experimentar a cura. Depois o método foi sistematizado por ela e pelo seu médico assistente, Dr. Wolfgang Kohlrausch, e hoje a fáscia é motivo de eventos, congressos de pesquisa internacionais,
nós temos a Associação Internacional de Pesquisa em Face, então não podemos hoje dissociar a fáscia do conhecimento essencial da terapia neural. E aí alguns pesquisadores austríacos, espanhóis, como o Davi Vines, também vêm falando já nos últimos anos e oportunizando conhecimentos nessa área. Aqui um outro caso, uma paciente com 72 anos de idade, vejam aí o distúrbio vascular, é uma paciente que sofreu entorses recidivos do tornozelo, e aqui a gente está utilizando a terapia neural como base para essas intervenções, para esse tratamento, e também, claro, não perdendo o foco da intervenção fisioterapêutica de recuperação da função. A partir dessa intervenção neural terapêutica, nós procedemos às abordagens cinesioterapêuticas, a recuperação do movimento, só que num tempo bem menor agora, a partir dessa ajuda da terapia neural. Paciente, inclusive, com um distúrbio, digamos assim, um pouco mais grave do que o processo traumático, vejam o estado da microcirculação dessa paciente. Me parece que o Google Meet, ele processa as imagens, são imagens de alta resolução, parece que ele dá uma lentificadazinha aí e subtrai alguns frames. Mas acho que está dando para entender direitinho aí toda essa dinâmica do que está sendo feito no tornozelo dessa paciente. Então, isso não invalida as abordagens manipulativas, isso não invalida a abordagem de cinesioterapia, e todo o processo de trabalho na propriocepção e no ganho funcional, ele é mantido, só que agora com a abordagem da terapia neural. Nós temos muitos pacientes também com fascite plantar, que é outra condição bastante recorrente. Nós sempre temos em mente o estudo de não só de campo de interferência, mas do mecanismo disfuncional. No caso de pacientes que apresentam fascite plantar em decorrência de terem calçados inadequados, nós temos que corrigir o calçado, temos que corrigir a pisada do paciente. É essencial que nós possamos interferir nos fatores desencadeantes para que o paciente seja curado desse processo e que ele tenha realmente que ele possa usufruir de todo o benefício que a terapia neural pode trazer no seu caso. Aqui outra paciente com lumbociatalgia, aqui só um resumo da região que estava entumecida na paciente, uma região bastante estava inchada, inclusive, hipersensível ao toque, extremamente desconfortável, e nós, então, conseguimos prover uma atenção onde a paciente vinha há vários meses realmente sentindo esse processo álgico. Nós conseguimos, então, trazer uma boa resposta terapêutica a partir da introdução da terapia neural na sua terapêutica, realmente. Um outro caso aqui que eu gostaria de mostrar, paciente amputado no terço distal do antebraço. Esse paciente teve uma resposta exuberante, rápida, ele está sendo protetizado por um outro grupo de colegas. Nós não fazemos a protetização na nossa clínica, e nessa protetização, o paciente teve uma desinflamação e uma dessensibilização muito expressiva, já com poucas intervenções. Foram 4 semanas de acompanhamento terapêutico, e o paciente respondeu muito bem, apresentou um quadro de cicatrização exuberante já em 4 semanas, toda aquela coleção de edema que estava aqui nesse culto cirúrgico, ela regrediu, ela ficou realmente, vejam aí o aspecto bem murchinho, uma cicatrização bem avançada, o que é extremamente animador. O paciente já está na sua protetização. Outro grande motivo que nós temos de encaminhamento de pacientes, de recepção de pacientes, são pacientes com artrites.
Artrites essas que são exuberantes, muitas vezes, joelhos com aumento de volume de partes moles. Isso aqui está quase o tamanho de uma bola de futebol. Então, nós procedemos às nossas marcações. Isso é uma coisa também que a gente trabalha muito palpatoriamente com os alunos no curso. Aqui, por exemplo, a gordura de rofa medial e a gordura de rofa lateral eram pontos dramáticos, além da pata de ganso. Nós fizemos um trabalho de terapia neural aqui nessa região mais demarcada, mais concentradamente, aqui onde foi demarcado. Perceba o entumecimento aqui nesse close desse tecido. Aqui tem muito edema, então há sofrimento aqui de tecido, há sofrimento microcirculatório com inflamação perene. E como o Léo também muito bem colocou, a nutrição às vezes é campo de interferência. Paciente com grande ingesta de alimentos lácteos, e o paciente observou muito aí o envelhecimento que essa paciente apresenta. Procedemos à intervenção colateral. Aqui, essencialmente, em todas essas regiões, em todos esses pontos. E o paciente, claro, reclama um pouquinho, tem alguns pontos mais dolorosos, alguns pontos mais sensíveis. Temos, inclusive, um trabalho para ser publicado com uma colaboradora nossa na clínica. Foi um trabalho bem interessante, nós envolvemos, estamos aqui em fase final de dados. É um grupo aqui de 36 pacientes, onde nós trabalhamos grupos separados com outras técnicas. E a terapia neural foi exuberante com relação ao resultado terapêutico. 24 horas depois, da marcação do dia anterior, vejo que está bem menos entumecido aí o tecido. Dá para perceber, até pelas próprias rugas da pele, que houve desse entumecimento. Então, percebam aí, na palpação, ainda um pouco sensível, claro, não é veneno, não é milagre, mas houve uma mudança. Então, claro, a paciente está se inflamando mais rápido, nós já passamos o processo de fortalecimento muscular, né, todas os outros objetivos do próprio projeto de intervenção fisioterapêutica da paciente. Então, tem outro estudo de caso aqui, um paciente masculino, 72 anos, com diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Ele operou o lado esquerdo e aguardava cirurgia do lado direito. Temos muitos pacientes com essa história, ela é muito típica, muito frequente. Foi tratado com fisioterapia convencional, estou falando aqui segundo informou o paciente. Eu não gosto desse termo, acho que não existe essa história de fisioterapia convencional, existe o que está indicado para cada paciente. É outra deformação vinda dessa prática espúria das operadoras de saúde. Então, o paciente tratava há mais de um ano usando ultrassom e luz vermelha, segundo ele. Para a medicina, com todo o histórico que nós levantamos, o paciente apresentava uma compressão do nervo mediano ao nível do túnel do carpo. Para o fisioterapeuta invasivo ou integrativo, isso aqui é uma nomenclatura que a gente usa em alguns congressos de fisioterapia, porque alguns ainda se espantam com essa nomenclatura de fisioterapia invasiva, mas tudo que é injetável, ele é invasivo também. Então, o paciente, na minha visão, apresentava uma síndrome neurovegetativa e facial cérvico-braquial. O quadro dele na admissão era com dores na mão e na coluna cervical, havia redução de força dos membros superiores e preensão, dormência também. O paciente apresentava todos os indícios, inclusive uma eletroneuromiografia perfeita, que também apontava para a síndrome do túnel do carpo. Veja o estado de retração de fáscia palmar desse paciente, uma retração visível. O paciente basta fazer uma leve extensão de punho, dá para se ver esta retração na fáscia palmar com toda essa sintomatologia que o paciente apresentava. Só relembrando, a síndrome do túnel do carpo, ela é uma síndrome que acomete o nervo mediano na altura do túnel do carpo, porém,
quanto mais crônico for o quadro, é nossa obrigação palparmos, investigarmos e tratarmos desde a raiz nervosa, lá em C4, C5, C6, C7, para que a gente possa efetivamente trazer o benefício mais amplo de toda essa ação terapêutica. Então, aqui nesse caso, nós verificamos clinicamente que o paciente apresentava comprometimento não só do nervo mediano, mas também do nervo radial e do ulnar. Então, nós procedemos à devida estimulação em todos os pontos críticos, em todos os pontos sensíveis à palpação. Fizemos um trabalho também lá na região do supremo, né, do nervo do gânglio cervical superior, ao longo do ombro também, onde houvesse nesse trajeto cérvico braquial, onde houvesse pontos de maior sensibilidade, e o paciente apresentou realmente uma evolução muito grande. É claro, nós também trabalhamos, essa é que digamos assim, talvez a especificidade da terapia neural nas intervenções fisioterapêuticas, é que o fisioterapeuta, além da terapia neural, ele também utiliza o seu arsenal terapêutico manipulativo, cinesioterapêutico, né, terapia através de exercícios, e os recursos eletrotermofotobiológicos, como laser, como as correntes elétricas diversas, o próprio ultrassom, e hoje algumas outras técnicas também mais avançadas, como a terapia por onda de choque e outras. Então, não invalida que o fisioterapeuta trabalhe com a terapia neural, e o trabalho da terapia neural pelo fisioterapeuta não invalida outras abordagens da sua tipicidade assistencial. Então, foi surpreendente a evolução desse paciente. O quadro dele, no 12º atendimento, foi redução das dores das mãos e da coluna cervical, ganho de força dos membros superiores de preensão e redução de 90% da dormência. Era um paciente que ele era motorista de táxi, ele por 50 anos exercia esse trabalho dele como motorista de táxi, e ele simplesmente adquiriu um quadro de retração de ombros, de cintura escapular, e todo esse quadro ele foi devidamente avaliado, foi tratado. Eu quis apenas pensar o tratamento dele na terapia neural, que nós apresentamos aqui, e trazer aqui, compartilhando com os colegas presentes nesse importante simpósio, ok? E aí, gente, nós podemos viajar para o horizonte e olhar para um novo mundo. Isso aqui talvez seja uma visão... Com licença, desculpa interferir, faltam 5 minutos. Tranquilo, obrigado. Já estou aqui procedendo às conclusões. Podemos viajar para o horizonte e olhar para o novo mundo. O Julius Rothstein foi um fisioterapeuta norte-americano que, por muito tempo, foi editor-chefe da Revista Americana de Fisioterapia. E aqui é a nossa clínica, onde nós aqui oferecemos a nossa assistência fisioterapêutica na cidade de Teresina. Aproveito para convidá-los a visitar aqui nossa bela cidade, extremamente acolhedora, com o seu calor natural e seu calor humano, mas o calor da natureza, ele vem geralmente entre os meses de setembro a dezembro. A maior parte do ano é a cidade fresca, às vezes chuvosa, mas que nos traz aqui, sobretudo, calor humano para receber qualquer um que queira nos visitar e usufruir da nossa hospitalidade. Nesse evento, já tenho algum contato, não só com o Léo, a Bruna, também uma pessoa excepcional, e todo o grupo da terapia neural, acho que é uma fraternidade que nós temos. É como se olhássemos um mundo lá da Lua, a gente não vê cerca, a gente não vê limite entre os países, então a gente também não tem esse limite corporativista, como alguns colocam. E que, infelizmente, a Bruna, vi agora a Bruna aqui na minha tela, tudo bem, Bruna? Infelizmente, os arroubos corporativistas de tentar dominar mercado através de leis não atendem à necessidade de cada paciente.
Então, nós entramos na terapia neural com muita responsabilidade, por ser um paradigma novo para o fisioterapeuta. Quando eu recebi o meu certificado lá em Bogotá, me foi informado que eu era, naquela ocasião, o primeiro fisioterapeuta do mundo que havia completado essa formação pela Associação Internacional de Terapia Neural, né, com sede na Alemanha. E, para mim, eu tomei como missão de compartilhar, seguindo o meu grande, eterno, saudoso mestre, Dr. Payan, que dizia que terapia neural não se ensina, não se vende, terapia neural se compartilha. Então, isso eu tomei para mim também, faço minhas as palavras do Dr. Payan, e fico à disposição, não só nessa oportunidade, se alguém tiver alguma pergunta agora, mas também, nosso site é bem fácil, basta digitar terapianeural.com.br, ninguém vai esquecer. Então, lá tem nosso contato, meu Instagram é OséasBR, fácil também, OséasBR de Brasil. Então, fica à disposição, a satisfação muito grande, nós temos os nossos cursos aí, temos a agenda lá no site, mas o nosso principal mistério é trazer a terapia neural como realidade assistencial no serviço público, no serviço privado, para o bem-estar e qualidade de vida de nossos pacientes. Eu agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição. Muito obrigada, doutor Oséias, excelentes explicações, muito bom. Gostaria de colocar alguns comentários aqui no chat. A doutora Margarida Maria fez uma pergunta. Quando há uso de placas e parafusos em fêmur, a terapia neural seria usada com sucesso? Nós sabemos que a interface entre metal e osso, já tive talvez centenas de pacientes com esse tipo de incompatibilidade, porque a própria produção de cargas elétricas é um desafio realmente para a tecnologia que nós temos hoje disponível, tanto para implantes dentários, como também para as próteses. Eu tive já pacientes, por exemplo, que já me dirigi até Recife, por exemplo, para atender um paciente, um ex-senador da República, que fazia um trabalho com um colega na fisioterapia aquática. O homem parecia um peixe dentro d'água, ele tinha uma prótese de joelho, prótese total de joelho, e ele, ficando em pé, fora da água, em 1 minuto, vinha a dor que ele não conseguia se manter com carga sobre o joelho. E nós fizemos um trabalho com a terapia neural, foram 5 dias, ele foi intensivo, porque eu só podia passar uma semana lá em Recife, e esse paciente ficou completamente recuperado e confortável. A minha impressão, nós não temos estudos assim categóricos definindo isso, é como se a terapia neural começasse a reajustar todo esse equilíbrio elétrico, bioelétrico, digamos assim, favorecendo uma melhor... como é que eu poderia dizer? Está vindo a palavra sincronia, mas não é isso bem que eu quero falar. Essa compatibilidade, essa biocompatibilidade de materiais biológicos, no caso o tecido biológico com o tecido metálico. Ela, sem dúvida, melhora imensamente. Eu tenho observado, eu mesmo tenho 2 implantes dentários, e eu fiquei com aquela sensação estranha de dente faltando e aquela coisa como se houvesse um peso. Imaginava que tinha uma pedra no lugar do dente, que era realmente o lugar do implante. Hoje eu não sinto nada mais disso. Devo ter feito uma meia dúzia de vezes, o pessoal lá da clínica fez isso em mim, alguns estímulos na face vestibular e face lingual gengival desses elementos implantados, e para mim hoje é completamente confortável, parece que eu não tenho dente implantado, para mim é uma coisa completamente confortável. Então, a minha percepção, clinicamente falando, é que há uma melhora dessa biocompatibilidade, metal e tecido biológico com a terapia neural, mas muito confortável mesmo. Tem alguns comentários aqui, o doutor Leonardo Viana, parabenizando o senhor pela ótima palestra. Aqui, Terapia Neural Brasil. Parabéns pela explanação em alto grau de detalhes, esclarecimento com relação à atuação do fisioterapeuta. Aproveitando, gostaria de complementar que, através do fisioterapeuta, a terapia neural foi implantada enquanto política municipal da saúde na cidade de Maricá, Rio de Janeiro, ou seja, a terapia neural no SUS, levando qualidade de vida à população. O senhor gostaria de fazer algum comentário, doutora Zé? Perfeito. Essa proeza nós creditamos a um colega também muito querido, doutor Clailson Farias, que é presidente da Brasfipix, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Integrativa,
E Dr. Clailson, que é servidor público também na cidade de Maricá, cidade onde ele reside, vem desenvolvendo um trabalho muito bacana de terapia neural nessa área e foi agraciado com esse reconhecimento, né, com esse louvor, pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMES. Então, foi uma marca também, isso trouxe grandes projeções para o trabalho do fisioterapeuta dentro da terapia neural. Sem dúvida, é um colega, grande amigo, sou sócio também da Abracipix, e foi de grande contribuição. Esse trabalho lá no município de Maricá, essencialmente com pacientes sequelados de chikungunya, aquelas dores, aqueles quadros inflamatórios, artralgias, mialgias, que a chikungunya vai embora, mas elas continuam estacionadas. O Dr. Clailson tem um trabalho relevante, de grande destaque nessa área. Ele também é conselheiro do Conselho Regional do Rio de Janeiro, que foi o conselho que, em primeira mão, trouxe o reconhecimento da terapia neural no âmbito da fisioterapia. E que bom saber que nós, usuários do SUS, né, enquanto paciente, sim, podemos solicitar a terapia neural para tratamento. Isso é muito bom. Aliás, todas as integrativas, né? Sim, sim. Depois ele coloca aqui no chat também essa questão da chikungunya, e podemos trazer para nós, veterinários, né, as sequelas de hemoparasitas, né, como a Erlíquia, que faz dores articular também. Então, outra forma de ser usada a terapia neural aí nessas questões. Elis, na segunda-feira, nós vamos ter uma audiência pública no Ministério da Saúde sobre a sequela da Covid no idoso. Então, nós já fizemos aqui um levantamento de pelo menos 10 demandas, das quais a terapia neural ela traz um grande benefício em pelo menos 8, do que já está descrito na literatura, e que a nossa ideia, no futuro bem próximo, seria nós trabalharmos de uma forma mais sistematizada. A gente está encontrando hoje modelos de pesquisa que a gente possa fazer ensaios clínicos, não da forma tradicional, mas nós temos tipos de ensaios clínicos que se adequam bem à acupuntura, à própria terapia neural, e que a gente está estudando esses modelos para tentar fazer digamos assim, um inquérito científico multicêntrico para a gente deixar isso aí mais claro. Afinal de contas, a Covid está aí, uma ilustre desconhecida, tudo que a gente tem, até a própria vacina, ela imuniza de uma certa forma, coletivamente, mas a imunidade individual ainda é muito questionável, os diversos tipos de vacinas, enfim, acho que tem muita gente a aprender ainda para enfrentar essa grande mazela aí que assola a humanidade, que é a Covid-19. E também, doutora Zézia, a terapia neural como auxiliando o paciente a reforçar a sua imunidade, né, frente a esse desafio viral, né? Certamente, já temos vários colegas aí que já ensaiam algumas estratégias com terapia neural, inclusive sistemicamente, com relação a esse ganho de imunidade. É um fenômeno difícil de ser mensurado, porque quais elementos nós estaríamos dosando para a gente atestar realmente esse aumento de imunidade, mas eu acompanho conversou em conversa particular de fazer um certo volume de procaína a cada 10 dias, intramuscular mesmo, e eu percebido que, assim, eu sou difícil de conhecer, graças a Deus, e acredito que a procaína tenha dado também a sua contribuição. Mas eu digo isso sem nada fundamentado cientificamente, sem uma evidência, a não ser a minha opinião, meramente minha opinião pessoal com relação a isso. Perfeito. Aqui temos um outro comentário da Margarida Maria. Já fiz em amputados sem resultados. Acredito que o paciente é quem impede a sua melhora, não aceita a perda. Olha, acredito que você tenha uma certa razão. O paciente, claro, esse paciente que eu mostrei, nós conversamos muito. O ortopedista até tinha dito que nem precisava protetizar, afinal de contas é uma mão. Eu não concordo com essas situações, porque não é só uma mão, é uma mão. E se a minha mão, se eu não tenho mais a minha mão, mas se eu posso ter a condição de, pelo menos, usar uma prótese que me permita uma apreensão mínima para eu segurar no volante do carro, isso interfere muito na qualidade de vida de qualquer ser humano, principalmente um indivíduo em vida produtiva, com 50 e poucos anos de idade.
Então, eu vou até a última consequência no que se pode ganhar qualidade de vida. De repente, o sujeito não tem mais a mão, ele vai entrar em depressão, então vamos tentar, de todas as formas, ganhar funcionalidade para todos os pacientes. Olha, foi o terceiro paciente que eu atendi amputado, e assim, os 3 tiveram uma boa resposta. Agora, esse paciente, por exemplo, não se restringiu o tratamento com terapia neural ao coto de amputação. Então, nós trabalhamos também os 2 gânglios cervicais, o supremo e o estrelado. Acredito que isso também traga um benefício. Se for um amputado de membro inferior, recomendo trabalhar o troncal lombar, recomendo trabalhar o celíaco. Então, alguns pontos assim mais abrangentes, você consegue realmente uma biorregulação também mais abrangente. Mais alguma pergunta, pessoal, aqui no chat acabaram, perguntas e comentários. Se vocês quiserem abrir o áudio aí para fazer perguntas, o doutor Marcelo está, parabéns, doutor Oséias, por brilhante e científica apresentação. Fique à vontade, a gente ainda tem aí mais uns minutinhos, a Bruna também parabenizando. Obrigado, Bruno. Estava com saudade de vocês, não só pelo distanciamento da pandemia. A gente está ainda, tem até uma pós-graduação para estar na próxima semana em São Paulo. O meu filho, que é endocrinologista, está aqui. Pai, você não vai. Eu falei, eu acho que eu vou, que eu estou com a passagem comprada, estou vacinado também. Mas a gente tem que se proteger. Não há dúvida que a gente precisa se proteger. Essa doença não tem previsão. Pode ser assintomático, como você pode morrer também, né? Então a gente tem que se proteger. Mas a internet nos permite esse congraçamento, esse contato. E eu quero dizer que eu fico muito feliz, eu quero acompanhar o resto do evento. A próxima eu vou dar uma fugidinha ali, perguntando, falo já sobre hernia de disco, tenho que levar minha mãe para vacinar daqui a pouco. Mas eu quero voltar aqui, quero ver alguma coisa que eu perca, eu quero ver gravado depois, porque eu sou um grande entusiasta. Eu posso dizer que eu respiro, minha mistura de ar ambiente, ela tem um certo teor já de procaína aqui, acho que eu... Não tem como ficar longe dessa discussão, não. Eu sou entusiasta e estou assim, disposto sempre a colaborar e participar, e a satisfação é realmente muito grande. Doutor Oséias, mais uma pergunta aqui no chat da doutora Lisandra. Para a hérnia de disco, tem bons resultados? Pois é. Olhe, o paciente com hérnia de disco, sim. Eu não diria para a hérnia em si, que é a protrusão, e eu diria, na nossa prática clínica, que mais de 95% das hérnias de disco, elas são inocentes nos quadros álgicos dos nossos pacientes. Mas há toda uma fisiopatologia biomecânica que leva à hérnia de disco e leva a outras alterações em tecidos. Aí a gente tem que falar de terapia neural segmentar. Tá? É um conceito realmente que a gente não pode deixar de incluir. Marlene? Tá, fala só para que eu vou levar ela. Para Marlene, ligue para ela agora. Do ponto de vista, do ponto de vista segmentar, e nessa visão segmentar, nós temos, por exemplo, o legado da doutora Ingrid Vancura Camp, que no seu tratado de anatomia segmentar, como ensino de acupuntura, terapia neural, etc., nós temos aí uma visão diferente, onde o segmento que vai envolver provavelmente até um comprometimento visceral no enterótomo, neural no neurótomo, você consegue na pele, na própria avaliação de pele, o deslizamento da pele, a sensibilidade nessas manobras palpatórias, você vê que há todo um comprometimento segmentar. Então, o tratamento segmentar também já costuma trazer o grande alívio da dor do paciente com hérnia de disco. Essas hérnias de disco, eu percebo que elas, na maioria das vezes, são realmente inocentes no quadro álgico do paciente. Eu tenho, por exemplo, pacientes com hérnia de disco cervical, quadro de dor cérvico-braquial, e quando nós fazemos a correlação clínica com a imagem, não existe qualquer correlação. Então, são níveis diferentes, e às vezes, talvez por uma falta de um pouco mais de cuidado com relação a essa determinação clínica, você acaba assim, inclinado a não, vou fazer trações cervicais, porque a hérnia que é o grande problema. Não, isso para mim não é verdade absoluta. Realmente, alguns pacientes onde o disco ele imprime grande pressão no espaço intramedular,
aí tudo bem. Eu posso dizer que é um paciente que vai se beneficiar de cirurgia, mas é um paciente que tem outras alterações clínicas, tem perda de fibra nervosa, são pacientes que têm atrofia muscular, são pacientes que têm quadros hiperálgicos, muitas vezes alodínia. Então, o trivial, nesse universo de 95% dos pacientes que vêm com diagnóstico de imagem, com hernia de disco, eu asseguro que não é dor decorrente da hernia de disco, mas de todo um mecanismo de tecidos periféricos e órgãos que são também inervados, são supridos pelo mesmo segmento dessa protrusão discal. Muito obrigada. Ainda tem tempo, Elisandra? Eu posso falar? Se o doutor Oséias puder, tu pode falar. Pode, doutor Oséias. Claro, eu que fiz a pergunta da hérnia, tá? Certo. Eu fraturei o pé há uns 2 meses atrás, porque eu tive um formigamento na perna. Sim. E aí que eu descobri, então, né, que eu tinha a hérnia de disco. Eu não sinto dor. Só que é bem ali onde sai a cauda equina ali, sabe? Doutora, eu tenho um colega, a senhora é de Porto Alegre, não é isso? Isso. Me busque no privado depois que eu lhe passo um contato de um colega, que é o nosso coordenador, inclusive, de cursos aí em Porto Alegre, doutor Fernando Prati, e com certeza ele poderá lhe ajudar. Tá bom. Ok? Então, mais uma vez agradeço ao doutor Oséias pela palestra, pela disponibilidade do tempo. Em nome do CRMV Rio Grande do Sul, a Comissão de Medicina Veterinária Integrativa, muito obrigada. E podemos, então, encerrar. Grande abraço. Felicidade.